Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Para você que é jovem, a Academia de Pregadores tem diversos cursos para abençoar a sua vida. Permita-me te recomendar um curso espetacular na Academia de Pregadores, um curso da doutora Naira. Fala sobre inteligência emocional. É um curso magnífico e que nos ajuda a entender várias coisas. Ela fala de janelas killer e janelas light. Janelas killer são janelas que foram criadas em nós por traumas da infância. Ela nos faz entender que as janelas light são janelas boas, né? E nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções, a desenvolver inteligência emocional a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Você não pode perder os cursos da Academia de Pregadores. Se matricule lá. Você que não é o nosso aluno, se matricule lá no portal da academia e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Nós estamos juntos na aula de escola bíblica, nas aulas, né? De escola bíblica dominical. Na aula de hoje vamos estudar a lição de número 5. Vamos tratar sobre Neemias, um personagem magnífico, jovem, assim como vocês, e um homem muito usado por Deus. E que foi usado por Deus num tempo muito oportuno e muito especial na vida de Israel. Um momento em que Israel voltava do cativeiro babilônico, já tinha retornado 2 levas do cativeiro, e a cidade ainda estava com as portas queimadas, os muros rachados, e Neemias foi tomado pelo desejo de ver a sua cidade, a cidade dos seus pais, como ele fala, prosperar. Então ele foi usado por Deus de forma brilhante para concluir uma obra que há 73 anos estava iniciada e ninguém concluía. E Neemias concluiu essa obra em cerca de 52 dias. Um excelente estrategista, um excelente líder, jovem e um homem dominado pelo Espírito de Deus. Então nós vamos aprender com Neemias sobre a sua vida de oração, sobre o resultado da vida de oração de Neemias e, sobretudo, para mim, eu tenho sempre dito nestas lições, uma característica da oração. Na aula passada estudamos sobre Ana e eu disse que Ana é a oração que gera. Não é? Agora, na aula de hoje, vamos estudar sobre Neemias e Neemias é a oração que reconstrói, é a oração que restaura. Que nós aprendamos sobre a oração de Neemias e que aprendamos com as suas atitudes a fim de sermos instrumentos de Deus para restaurar, para reconstruir e para ver o reino de Deus ir adiante. Vamos então à nossa lição de número 5. Lição de número 5, como eu disse, do dia 31 de janeiro de 2021. O título da lição é Neemias, a oração de um construtor. Neemias não era construtor. Neemias era copeiro do rei, mas Deus capacitou Neemias para construir, porque Deus precisava de um construtor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus sempre vai te capacitar para fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça. Deus sempre vai te capacitar para fazer tudo aquilo que você precisa fazer e todo o projeto de Deus sobre a tua vida vai se cumprir. Vamos ao texto do dia da nossa lição, que está em Neemias capítulo 1 e versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias vai orar e antes de orar, olha que coisa linda, antes de orar, Neemias fala, Deus, atende para a minha oração. Mas isso já não é a oração? É. Mas ele está nos mostrando o seguinte, antes de orar, ele já está suplicando ao Senhor que atente para a sua oração. Como é bom quando nós temos esta liberdade de falar, Deus, eu vou orar ao Senhor, atente para a minha oração. Olha, eu vou fazer oração ao Senhor. E ele diz, eu vou pedir nada para mim. Eu vou pedir aquilo que diz respeito aos filhos de Israel. Era uma vontade de Deus que o povo retornasse do cativeiro. Jeremias capítulo 29 é uma carta que Jeremias envia aos exilados da Babilônia. Deus fala através de Jeremias que iria restaurar o cativeiro. 2 levas já tinham regressado da Babilônia para Jerusalém. Uma leva com
Zorobabel, o sacerdote Josué, e depois uma leva com Esdras. E agora estava tudo parado, a obra havia se estagnado. E Deus vai usar Neemias. Então, Neemias está sendo um instrumento de Deus para cumprir a vontade de Deus que Deus já tinha pré-estabelecido para o seu povo. E ele vai orar em relação a isso e pede a Deus: atente o Senhor para a minha oração. Síntese da nossa lição. Com Neemias aprendemos duas valiosas lições. Primeiro, que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios. Havia inimigos que se levantaram, queriam destruir Neemias, queriam matá-lo, queriam parar a obra. E ele aprendeu que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios. Segundo, aprendemos que precisamos eleger as prioridades certas em nossa vida. Isso é extremamente importante. O próprio Jesus ensinou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar? É priorizar. Na nossa vida, nós precisamos eleger as prioridades certas. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e assim sucessivamente. Sem prioridades, nós não chegamos a lugar nenhum. Ninguém consegue fazer uma coisa aqui, para e faz outra lá, para, faz outra lá. Para. Aí nós vamos ficar caracterizados como pessoas que começam e não terminam. Quando nós estabelecemos prioridades, nós temos condições de começar e de terminar. Neemias fez isto. A obra estava parada, mas Neemias, com estratégia agora, começa de forma estrategista e ele termina. Vamos à leitura do texto bíblico da nossa lição. Neemias, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. O texto nos diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje os teus servos e dá-lhes graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Veja bem, Neemias era o mais improvável. Não entendia nada de construção. Não era um governante. Era o copeiro do rei. Era o cara que servia vinho para o rei. Era o cara que provava a comida do rei antes do rei comer, para garantir que se a comida do rei estivesse envenenada, não mataria o rei, ele morreria antes. Tinha nada, mas tinha um projeto de Deus sobre a sua vida. Tinha um desejo de ver a obra de Deus ir adiante. Um desejo de ver a obra de Deus prosperar. E isto basta. Ele tinha aquilo que era necessário para fazer uma grande obra para Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial.
Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a tristeza de Neemias diante da miséria de seu povo. Primeiro parágrafo, tempos de reconstrução. O povo de Israel estava vivendo um tempo difícil. Já havia voltado 2 levas do cativeiro babilônico, como eu disse, mas a obra ainda não estava feita. O que eu entendo? Perdão. Deus dá a Neemias um tempo oportuno. Neemias vê a oportunidade de fazer. Irmãos, infelizmente, às vezes a gente vê uma situação adversa, aquilo nos incomoda. E ao invés de resolver, a gente começa a falar. Aí, ó, 2 turmas já voltaram. Ninguém resolveu nada. Como é que vai ser? É complicado aí, ó. Ninguém resolve. Ninguém faz. Não, Neemias não faz isso. Neemias vê a oportunidade de fazer alguma coisa. O tempo era um tempo de reconstrução. E ele viu uma oportunidade de ser usado por Deus. Ei, quantas oportunidades Deus tem colocado à sua frente de ser usado por ele para fazer coisas significativas? Para fazer coisas que realmente vai transformar a vida das pessoas. Aproveite as oportunidades. Ai, pastor, os dias que nós vivemos são difíceis. Eu sei, mas em tempos difíceis, nós temos oportunidade de fazer a diferença. Deus nos dá uma oportunidade fenomenal de fazermos a diferença e nós não podemos perder esta oportunidade. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, sensibilidade e empatia. Pergunto, é possível estar tranquilo diante do sofrimento do próximo? É possível amar a Deus e ver a obra de Deus sofrendo e a gente ficar tranquilo com isso, como se nada tivesse acontecendo? Não. Neemias poderia ficar quietinho lá no palácio,
comendo da comida do rei, vivendo perto do rei, cuidando da vida do rei, vivendo do melhor do palácio, porque é o que ele vivia. Mas ele olha para a sua cidade, olha para Jerusalém, aliás, fica sabendo, seu irmão Anani vem e fala para ele o que estava acontecendo. Neemias estava vivendo uma situação confortável, mas o seu povo, a cidade dos seus pais, não estava. Neemias não consegue ficar bem, mesmo estando bem, porque a obra de Deus está sofrendo. Não basta buscar o conforto pessoal. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo reservado para nós. Aproveite este tempo que Deus te deu, seja sensível à necessidade do outro e faça para Deus, neste tempo, aquilo que Deus quer que você faça. Terceiro parágrafo, um mundo que agoniza. O mundo está agonizando. O mundo está em sofrimento. E o comentarista nos coloca aqui que, como corpo de Cristo, somos chamados a ser atuantes, mostrando a todas as pessoas que há uma esperança. E eu e você temos uma resposta. Eu e você temos a resposta para as crises que o mundo enfrenta. Deus conta conosco. Existem pessoas que estão contando com isso. Existem pessoas que estão à nossa espera. Existem pessoas que estão esperando que a gente vá, que a gente traga uma resposta. E nós não podemos nos furtar a isto. Deus nos dá um tempo oportuno para transformar a vida de pessoas. Segundo ponto, Neemias ora e jejua em favor do seu povo. Neemias diz, olha, eu chorei, eu lamentei, ele orou em favor do seu povo. Repito, ele estava bem, ele estava numa situação confortável, mas o povo não estava. E o povo não estando, ele precisava fazer alguma coisa. O comentarista nos coloca o seguinte, ó, o choro e o lamento são sinais de que somos sensíveis ao sofrimento do próximo e prontos a sermos impelidos por Cristo para estendermos a mão. Neemias chorou, Neemias viu a situação, aliás, ficou sabendo da situação e ele chora, ele lamenta. Ele não viu mesmo a situação, mas só de saber, ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa. Ele sabe que a coisa não pode ficar como está. Ele chorou, ele vai tomar uma atitude e ele vai trazer uma solução para o problema. Segundo parágrafo, jejuando. Ele disse, estive jejuando e orando. A primeira reação foi importante, jejuar e orar. Mas ela tem um tempo de validade. Não é só orar, não é só jejuar, precisamos fazer alguma coisa. Existem pessoas que passam a vida orando e se lamentando, mas não chegam a lugar nenhum. A lugar nenhum. Neemias entendeu o seguinte, passado esse primeiro momento, chegou a vez da ação. E para um homem de Deus, a verdadeira ação começa com jejum e com oração. Mas ela não pode ficar restrita a isso. Ela começa com jejum e com oração. Começar com oração, eu notei aqui, olha, começar com oração é iniciar pelo caminho certo. Quando começamos com oração, temos indicações de que tudo vai dar certo, de que tudo vai prosperar. Você já começou com oração? Então agora tenha uma atitude, agora tenha uma ação. Outra coisa, jejum, ele jejuou. O jejum nos torna mais sensíveis a Deus. O jejum nos faz entender melhor o que é a vontade de Deus. Tem gente que acha que o jejum é um negócio místico. O jejum é algo íntimo e pessoal e que preferencialmente deve ser compartilhado com o nosso Deus em oração. Então, o jejum nos leva a estar na presença de Deus de verdade. O jejum é uma atitude voluntária de sacrificar a carne para estar diante de Deus. Outra coisa importante que o comentarista coloca no terceiro parágrafo, Neemias estava na presença do rei. Ele estava na presença do rei. Como eu disse, ele estava
no melhor lugar do palácio, estava vivendo bem. Mas quando fazemos da oração uma prática constante em nossas vidas, é o que acontece com Neemias, não existem desafios intransponíveis, nem batalhas que não possam ser vencidas. O rei olha para ele, vê a angústia nos olhos dele. Ele não podia estar triste diante do rei, porque se estivesse triste sem motivo, o rei mandava matar, porque acreditava que havia uma trama contra ele. Mas ele declara para o rei, olha, eu não posso estar alegre. A cidade dos meus pais está destruída. O rei podia falar, Neemias, você tem tudo aqui. Ele diz, não, mas é a cidade do meu Deus, a cidade dos meus pais. E então, nós aprendemos que quando fazemos da oração uma prática constante em nossa vida, qualquer desafio pode ser vencido. Terceiro ponto, os resultados da oração. Primeiro parágrafo, a resposta ao copeiro do rei. A resposta ao copeiro do rei. Quando Neemias ouve as palavras do rei, o rei pergunta para ele por que estava triste o coração. Ele pediu um tempo, fez uma breve oração, abriu o seu coração. Olha o que o comentarista nos coloca aqui, ó. Como servo do Deus Altíssimo, fez a sua parte. Já o Todo-Poderoso tocou o coração do imperador e o milagre aconteceu. A Bíblia diz que Deus é quem muda o coração do rei. Deus não deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer para que as coisas aconteçam. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Neemias fez a parte dele, orou e Deus tocou o coração do rei. Segundo parágrafo, a adversidade ao longo do caminho. Neemias encontrou resistência entre os próprios irmãos. Neemias encontrou resistência entre os samaritanos. Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, queriam matar Neemias, inventaram mentiras, tentaram chantagear Neemias. Teve uma circunstância que um falso profeta queria levar Neemias para o templo, mas eles queriam matá-lo. E ele diz, homem como eu fugiria? O templo não é lugar de fugir, o templo é lugar de adorar a Deus. Ele enfrentou as adversidades ao longo do caminho, mas ele estava convicto, ele era sustentado pelas orações, estava convicto do que precisava ser feito e ele foi adiante. Outra coisa que me chama muita atenção. Neemias, depois de que a obra estava feita, de que a obra estava realizada, Neemias não disse, olha, nós fizemos. Não, ele não diz isso. Neemias, ele abre mão de seus méritos e atribui toda a glória e toda a honra a Deus. Ele diz assim, então os nossos inimigos caíram no seu próprio conceito, decaíram do seu próprio conceito. E todos eles perceberam que a mão de Deus fez estas coisas. Ele poderia bater no peito e dizer, tá vendo? Eu fiz aquilo que ninguém fez durante 73 anos, agora eu fiz, pronto, a obra está terminada. Não. Neemias se cala, atribui todo o resultado à mão de Deus, porque foi através da força que ele recebeu na oração que ele conseguiu resolver todos aqueles problemas. Meus queridos, nós aprendemos com Neemias que a oração em momentos das maiores necessidades nos leva a reconstruir e a restaurar para a glória do nome de Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo de Neemias e Deus vai te usar. Que você faça isso, porque Deus vai te usar para reconstruir, para restaurar e para que o nome dele seja glorificado. Deus te abençoe, grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama,
Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.